dia a todos. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula de Java básico e hoje nós vamos aprender funções. Tá? Inicialmente, vamos aprender funções estáticas e depois nós vamos aprender, não em Java básico, mas em programação orientada a objetos, nós vamos aprender funções que são de instância, ou seja, que participam de uma classe e de uma entidade. Mas por enquanto vamos aprender o conceito de função apenas de maneira estática. Tá? Essas funções estáticas, elas nada mais são do que trechos de código que a gente pode organizar dando um nome para esse trecho de código. Então, ao invés de executarmos o mesmo trecho de código várias vezes, escrevendo esse trecho de código no nosso programa, nós colocamos esse trecho de código dentro de uma função. E aí a gente pode chamar esse trecho de código, né, executar esse trecho de código pelo nome dado à função. Então a gente usa funções constantemente em programação. Uma das bases para programação, dos tipos de programação utilizado comumente é o que a gente chama de programação estruturada. E a programação estruturada utiliza também muitas funções e procedures. Os dois conceitos eles são muito parecidos. A única diferença é que a função ela retorna uma informação após o seu término e a procedure não. Ou seja, os dois são trechos de código e você pode chamar os dois por um determinado nome, só que na procedure, depois que ela termina, ela não executa, não retorna nenhuma informação, e a função, depois que ela termina, ela retorna uma informação. Essa é a única diferença. Tá? Então, a procedure, ela pode ou não retornar, a função ou procedure, né? Ela pode ou não retornar objetos. Se não retorna objetos, a gente costuma chamar de procedure. Se retorna objetos, objetos ou variáveis primitivas, a gente costuma chamar de funções. Tá? É a única distinção que a gente faz. Possui um namespace próprio, ou seja, quando a gente coloca um código numa função, esse código ele não tem acesso aos outros códigos que estão fora da função. Ele só tem acesso aos códigos ali de dentro daquela função, a não ser que você tenha declarado os outros códigos que eu falo, outras variáveis, tá? A não ser que você tenha declarado outras variáveis como sendo variáveis de instância ou variáveis estáticas. No caso, funções estáticas só vão poder acessar as variáveis estáticas. As funções de instância elas podem acessar variáveis de instância e variáveis estáticas. Tá bom? Outra coisa, quando você coloca um código dentro da função, esse código não enxerga os códigos que estão dentro de outras funções. As funções elas têm uma característica chamada de encapsulamento, ou seja, o que você colocou lá dentro, ele está todo encapsulado dentro daquela função, ela se torna uma caixinha preta, você não vê o que está acontecendo lá dentro, é como se fosse um mecanismo fechadinho. Para você declarar uma função no Java, a gente tem que dar um nome para ela, para que ela possa ser chamada, e também temos que falar qual é o tipo de informação que ela retorna. Então, no Java a gente coloca o tipo de informação a ser retornado e o nome para essa função. No nosso caso aqui, vamos criar uma função que soma números. Então você tem o tipo de informação que ela retorna um número inteiro, e o nome da função é soma números. Algumas funções, elas precisam de parâmetros para executar, que é o caso dessa soma números. Para você somar números, você precisa dos números, meio óbvio. Então, ela recebe dois parâmetros aqui, o número 1 e o número 2. Então, você coloca os parâmetros dentro de parênteses. Então, vai botar lá o tipo de retorno da função, o nome da função, abre parênteses, e aí você põe o primeiro parâmetro, seja lá qual tipo for. Se precisar de um segundo parâmetro, vírgula,
o segundo parâmetro, seja lá qual tipo for, você tem que especificar o tipo e um nome para esse parâmetro, e esse nome vai ser o valor desse parâmetro aqui dentro da função. Tá? Se precisar de um terceiro parâmetro, vírgula, o tipo, o nome desse parâmetro, se precisar de um quarto, vírgula, o tipo e o nome, e assim por diante, quantos você precisar. Tá? Uma boa prática é sempre utilizar poucos parâmetros na função. Existe um autor chamado Robert Martin, conhecido como Tio Bob. Ele especifica que a gente tem que usar poucos parâmetros para chamadas de funções. Se você usa muitos parâmetros, significa que a sua função está fazendo muitas coisas. E uma característica muito importante das funções é que elas têm que ser coesas, ou seja, elas têm que fazer poucas coisas. Se você precisar que uma função faça mais coisas, então divida isso em duas funções ou mais funções, entendeu? Não crie uma função única que faz tudo. Tudo que você precisa, você chama aquela função e passa um monte de parâmetros. Não é uma boa prática, porque uma das vantagens da gente fazer a função, colocar as coisas dentro de uma função, é poder reutilizar isso futuramente. E se a gente coloca muitos parâmetros, se a gente cria uma função que faz muitas coisas, a chance que a gente tem de reutilizá-la no futuro, ela fica cada vez menor, porque para cada vez que você vai usar essa função, você tem que levar um monte de outras coisas agregadas. À medida que a gente vai desenvolvendo, vocês vão acabar percebendo essa dificuldade de ter que ficar desenvolvendo coisas agregadas e levando outras coisas quando a gente faz as funções. Tá? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. A gente tem uma função chamada soma números, que retorna o número inteiro. Então não importa o que você vai chamar, o que você vai colocar aqui nos parâmetros dela, ela sempre vai retornar um número inteiro. A linguagem Java, ela obriga, uma vez que você diz que ela retorna um número inteiro, ela obriga que você retorne um número inteiro. Na linguagem C não é obrigatório, mas na linguagem Java é. Então você tem lá int soma números, aí você passa, ela quer dizer, para que você execute essa função, você precisa passar um parâmetro do tipo inteiro, e esse parâmetro você vai passar um valor ou uma outra variável, sei lá. Esse parâmetro, o valor dele, será conhecido aqui dentro da função pelo nome número 1. E depois ele precisa de um outro parâmetro, também do tipo inteiro, que esse valor vai ser conhecido aqui dentro da função com o nome número 2. E o que essa função faz? Ela soma o número 1 com o número 2. Então ela vai pegar este valor que veio aqui, vai somar com este valor que veio aqui, e vai colocar isso numa variávelzinha chamada soma. Tá? Essa variável pode ser o nome que você quiser, é uma variável que você criou dentro da função soma número. E aí acabou a tarefa dela, ela não faz mais nada daí em diante. O que ela vai fazer é que ela tem que, no final, ela tem que retornar um número inteiro. Lembra que a gente falou? Que é uma função e ela tem que retornar um número inteiro. Então ela vai ter o comandinho return e um valor de um número inteiro. No caso, uma função que soma números, ela vai lá e soma, né? Então você fala assim, soma números, aí você fala soma números 4 e 7. Aí a função vai lá, pega o 4, que vai cair aqui na variável número 1, pega o 7, que vai cair na variável número 2, soma 4 com 7, vai dar 11. Então ela joga 11 na variável soma aqui, e depois que ela terminou, ela vai retornar um valor. É meio óbvio que ela tem que retornar o valor da soma, né? Então a gente põe lá que ela retorna o valor que corresponde à soma, a variável soma que está guardando a soma dos dois parâmetros aqui, número 1 com o número 2. Tá bom? Se você não declarar esse return aqui, então ele vai te avisar de erro. Ele vai falar assim, olha, você tem uma função que retorna um número inteiro e você não está retornando nada. Então toda vez que você pede para retornar alguma coisa, ele vai obrigar que você coloque essa cláusula return, dizendo o que é que vai ser retornado. O computador não é tão inteligente assim, então ele não vai adivinhar que você quer que retorne a soma. Para a gente ser humano é mais óbvio, mas para o computador não. Então você tem que especificar, eu quero que retorne este número da soma. Tá? Você tem, olhando aqui a função, você tem 3 números inteiros, tem o número 1, o número 2 e a soma. Então você retorna só o valor da soma. Tá bom?
E para chamar essa função? Para declarar é desse jeito aqui. Para chamar essa função, nós temos que colocar o nome da função. Então está lá o nosso código, a gente tem o nome da função, coloca o nome da função, abre parênteses e aí você passa os valores que você quer. Por exemplo, 10 e 20, 20 e 30, 30 e 40. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então ele vai, a partir do momento que ele vê esse trecho de código aqui, ele vai parar a execução aqui, vem aqui na função e começa a executar os códigos que estão na função. Então ele vai pegar o 10 que você jogou, vai na variável número 1, o 20 que você jogou vai na variável número 2, e aqui dentro da função ele não conhece nada do que está no mundo externo, ele só conhece o que está no mundinho dele aqui. O mundinho dele diz que tem um número 20, ou número 10 aqui na variável número 1, e o número 20 na variável número 2. Aí ele vai juntar número 1 com o número 2, 10 mais 20, 30, vai jogar 30 na variável soma, e no final retorna a soma. Então, quando você chama soma números 10 e 20, ele executa a soma e no final retorna a soma. Significa que aqui o soma números é como se ele se transformasse naquele número restante lá, que é o número 30, que é o valor da soma. Então, isso aqui retorna, a gente fala que retorna 30, né? Então soma números 10 e 20, retorna 30. Aí ele vai jogar o 30 para essa variável S, e aí nós vamos brincar com essa variável S ao longo do nosso programinha. E algumas vezes vocês também vão ver essa situação aqui. Vocês vão passar para uma função, você vai passar uma outra função como parâmetro. Então, por exemplo, a gente está chamando o systemoutPrintln. O systemoutPrintln ele tem que imprimir alguma coisa na tela. E aí nós deveríamos passar para dentro do systemoutPrintln o valor de alguma coisa para ser impressa. E o que nós vamos passar? Nós vamos passar o soma números. E aí a gente passa dois números para o soma números. Então o que vai acontecer? Ele vai parar aqui, vai executar o soma números com aqueles dois números, 40 e o 50. Vai 40 para cá para o número 1, 50 para o número 2, soma 40 com 50, dá 90, joga na soma, retorna a variável soma. Então soma números, no final de tudo vira 90. E esse 90 entra aqui no println, como parâmetro para o println. Aí ele vai executar o println e vai imprimir o 90 na tela. Tá? Agora vocês já estão percebendo que o println ele é uma função. Então o println também é uma função. Muitas coisas do que a gente está vendo aqui são funções, tá? Que a gente viu até hoje. Então o uso de funções é uma ferramenta muito poderosa nas linguagens de programação. Não tem só em Java, tem JavaScript, PHP, Python, todas elas têm funções. E é uma ferramenta muito poderosa para programação. Tá? Os parâmetros que são passados, eles são passados na mesma ordem. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui então de volta no exemplo anterior. Quando a gente chama o soma números passando 10 e 20, o 10 vai cair nesta primeira variável e o 20 vai cair nesta segunda variável. Se você passar 20 e 10, o 20 vai cair na primeira e o 10 vai cair na segunda. Eles nunca vão sendo colocados de outra ordem. Eles sempre vão colocados na ordem que você passou. Então os parâmetros eles caem na mesma ordem que você passou. Tá? Vamos dar uma olhada num outro exemplo de função. Está aqui, ó, uma função chamada faz algo. Sei lá, não importa muito o que ela vai fazer. Tá? E essa função ela recebe três parâmetros. O primeiro parâmetro, a gente chama ele de número 1 e é do tipo inteiro. O segundo parâmetro, número 2, e é do tipo inteiro. E o terceiro parâmetro chama-se número 3 e é do tipo float. E esse primeiro parâmetro informado, número 1, ele está como... o número 1 vai cair como número inteiro, e o número 2 também é número inteiro, e o terceiro é número float. Então, quando a gente for chamar essa função no nosso código, aqui embaixo tem um exemplo, ó, faz algo, você tem que passar para o primeiro parâmetro um número inteiro, para o segundo parâmetro também um número inteiro, e para o terceiro parâmetro tem que ser um número flutuante, para bater com esse parâmetro aqui. E você passa o número flutuante. Aí o que essa função vai fazer? Ela só vai imprimir os três parâmetros na tela. Tá? Se você perceber, essa função ela não tem o return aqui no finalzinho. Ou seja, ela não está retornando nada. Vamos ver como é que ela foi declarada? Ó, faz algo, que é o nome dela.
O tipo do retorno dela não é int, não é float, não é nenhum outro tipo de objeto. O tipo de retorno dela é um elemento chamado void, tá aqui. E se a gente usa esse void para dizer que a função não faz nada. Então, assim, na teoria, a gente não chamaria de função, a gente chamaria isso de procedure. Tá? Então, quando vocês forem fazer aula de lógica de programação, essas coisas, vocês vão ouvir isso aqui como sendo uma procedure. Ela vai executar alguma coisa, só que depois que ela executou, isso aqui, ela vai mostrar essas informações na tela, mas ela não tem sentido retornar essas informações para o usuário. No princípio dela, ela tem que executar alguma coisa, mas ela não precisa retornar nada para o usuário, não, para quem está chamando. Ela não precisa retornar nada para quem está chamando. Então você chama a função, passa os parâmetros, ela executa e depois ele continua a execução dos códigos. Tá? Antes de entrar em Varargs, vamos fazer uma brincadeira com funções. Essas funções eu falei que elas são estáticas, então além de ter o tipo dela e o nome da função, ela também vai ter um modificador chamado static. Tá? A gente vai adicionar esse modificador static. Vamos fazer um exemplo de código aqui. Vamos criar uma função que soma... vamos fazer aquele exemplo da função que soma dois números. Vou salvar esse programa como Java. Curso. Função.java. A gente põe aqui public class, função, fecha aqui, e aqui dentro nós vamos ter o nosso public static void main. Se você prestar bem atenção, esse main aqui, ele é uma função também. Ele tá aqui, ó, public static, ele é público, todo mundo pode acessar. É estático porque é uma função estática que fica rodando na área de memória da classe. Ela não retorna nada e ela é chamada de main e recebe como parâmetro um vetor do tipo string, chamado de args. Tá? É uma função. Vamos criar aqui um cabeçalhozinho. Exemplo de função. Exemplo de funções. Funções. Plural. Vamos criar uma função para somar os dois números. Então a gente vai criar lá uma função que retorna o número inteiro. Tá? Ela soma os dois números inteiros. Vamos chamar de soma números. Lá no exemplo eu coloquei assim, ó, soma números, duas palavras, e elas estão praticamente coladinhas, né? Se fosse uma palavra mais complexa, por exemplo, soma números totais, referente, salário, mês, seria mais complicado você ler isso aqui, né? Fica um negócio mais difícil de ler. Então a gente costuma usar o camel case. Para cada palavra, tirando a primeira, tá? A primeira sempre começa com letra minúscula. Para cada outra palavra, a gente vai colocar a primeira letra como maiúscula. Então, batendo a primeira letra maiúscula aqui, fica mais fácil de você ler isso daqui. E é mais bonito e mais fácil do que ficar fazendo underscore entre essas palavras para separá-las. Tá bom? No nosso caso, ela só chama soma números. Então vamos deixar desse jeito, soma números. Abre parênteses, vamos passar o primeiro parâmetro que ela recebe, é um número inteiro. Vamos colocar na variável chamada n1. E vamos receber outro número inteiro e vamos colocar na variável n2. Tá? Então, quando a gente chamar o soma números, teremos que passar duas informações do tipo inteiro para a função soma números. Ah, posso passar uma informação só? Não. Na linguagem Java não dá. Tá? Em algumas outras linguagens dá. No JavaScript você pode passar ou não a informação. No Python você pode atribuir até um valor padrão para a informação quando ela não é passada, mas na linguagem Java não. Se você diz que a função recebe dois parâmetros, então para chamar a função você tem que passar os dois parâmetros. Tá bom? Vamos continuar. Então a gente vai
pegar esses dois parâmetros e somá-los, né? Então, N1 mais N2, vamos colocar isso aqui numa variável chamada S. Pronto, acabou. Então, o que a minha função tem que fazer é somar as duas informações. Então, somou o N1 com o N2, jogou na variável S. Só que ela retorna essa informação que está sendo somada. Então, a gente vai colocar aqui a cláusula return e vamos dizer o que vai ser retornado. Tem que ser um número inteiro aqui. Tem que bater com isso aqui, o tipo da informação retornada. Você pode retornar o N1, você pode retornar o N2, você pode retornar o S. É meio óbvio que a gente vai retornar o S, que é a soma dos números. Tá? Quando essa função for ser chamada, você vai colocar o nomezinho dela aqui, ó, soma números, e aí você passa as informações que você quer. Quero somar 35 com 76. No final das contas, essa função vai executar isso daqui, né? 35 vai cair na variável N1, 76 vai cair na variável N2, ele vai somar um com o outro, vai jogar na variável S e vai retornar a variável S. Então, no final das contas, isso aqui retorna a soma de 35 com 76, que é 111. Então, vamos receber esse 111 numa variável, vou chamar essa variável de soma, e depois a gente mostra essa variável na tela. Mostra o resultado na tela. Soma de 35 com 76 é... E a gente coloca lá o valor da soma. Tá? Muito bem. Essa função, para funcionar direitinho, a gente tem que dizer que ela é estática. Então aqui vai ter a cláusula static também. Então, além do tipo, a gente põe esse modificador static. Por enquanto, depois que a gente for trabalhando com orientação a objetos, a gente não vai utilizar esses statics. Tá? Então está feita a nossa função. Vamos copiar ela, compilar ela. Curso Java C. Funções Java. É função.java. Função. Função.java. Cannot find symbol. Soma número. Não, soma números. No plural. Então, soma, na hora de chamar, soma números. Tem que ser o mesmo nome da função. Tá? Se errar o nome, vai dar erro. O erro que ele dá é o seguinte, você está chamando um cara chamado soma números, mas eu não sei que cara é esse. Então, aí você vai lá e se acerta com ele. Vamos compilar de novo. Compilou. Java função. Exemplo de funções. Tem que mudar o loqueio aqui, depois a gente muda. Soma de 35 com 76 é 111. Eu vou tirar os acentos só para ficar mais fácil de ler, depois a gente aprende a usar o loqueio. Compila, executa, tá lá, exemplo de funções, soma de 35 com 76 é 111. Tá? Então, funciona a nossa função. A gente pode fazer funções que criam coisas mais complexas. Por exemplo, a gente pode fazer uma função que calcule a distância entre dois pontos. Muito sofisticado, né? Vamos fazer alguma coisa melhor antes. Vamos criar uma função que faça, deixa eu ver, equação de segundo grau. Você já viu a equação de segundo grau, né? Aquela raiz de segundo grau. Raiz de segundo grau, a gente tem os termos A, B e C. Então você vai ter lá x ao quadrado, tanto de x ao quadrado, né, que a gente faz assim, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais um termo c. E isso aqui é igual a zero. Aí, para você calcular essa equação, a gente faz um delta, cria assim um delta, que é equivalente a b ao quadrado menos 4ac. É esse termo aqui ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes
A vezes C, tá? E esse delta tem duas possibilidades. Eu posso ter um x positivo ou um x negativo. Então, x1 é igual x1 igual a menos b mais raiz, vou chamar de raiz, né? Raiz de delta, dividido sobre 2 vezes a. Esse cara aqui a gente põe dentro do parênteses, para ele fazer isso aqui primeiro, depois dividir isso daí por 2a. E o x2 é a mesma coisa, só que é menos b menos raiz de delta, tá? Então aí a gente pode ter as duas raízes para essa equação. Se o delta for zero, as duas raízes vão ser iguais. E menos mais raiz de zero é zero, menos raiz de zero é zero também. Então fica menos b mais zero, menos b menos zero, tá a mesma coisa. Se o delta for negativo, não dá para calcular isso aqui, a não ser com números imaginários. Então vou fazer uma função que faz isso. Para a gente criar a nossa função, essa função vai precisar de receber três informações. Ela precisa receber este A, este B e este C. O delta a gente calcula dentro da função, usando o B, o A e o C. Tá? E as outras informações também a gente calcula dentro da função. Então não precisa de grandes coisas para poder calcular essas informações aqui dentro, uma vez que a gente tem o A, B e C. Então vamos fazer essa função. Static. Ela pode retornar um número inteiro. Vamos retornar um número inteiro. Apesar que a gente também pode ter meio x, um quarto de x, 3/4 de x. Então vamos usar número flutuante. Tá? Ela calcula tudo e retorna um número flutuante. E esse número flutuante, vamos chamar de equação 2 grau, recebe um número A, float A, porque pode ser quebradinho, né? O valor do A, float B, o valor do B, float C, o valor do C. E aí vamos colocar essas coisas aqui dentro. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o delta. Então a gente cria uma variável chamada delta, que vai ser b ao quadrado. B ao quadrado a gente tem duas formas de fazer isso. B vezes B ou mat power b,2, para dizer que eu estou multiplicando, elevando b ao quadrado. Vou fazer b vezes b, que é mais fácil. B vezes b menos 4 vezes A vezes C. Só que esse 4 vezes A vezes C, ele executa primeiro, depois executa o B, menos depois o menos isso aqui. Desculpa. Mais menos 4. Menos 4 está lá dentro, apesar que vai dar a mesma coisa. Agora a gente vai calcular. Vamos lá então, vamos continuar a nossa equação aqui. Então calculamos o delta, vamos calcular o x1. x1 também é número flutuante. x1, ele vai ser menos b de bola, mais raiz de delta. A raiz a gente vai ter que usar uma funçãozinha, mat.sqrt, sqrt raiz quadrada, em inglês é square root. Então a gente usa a funçãozinha square root, passa o número e ela me retorna a raiz quadrada. Isso aqui é uma função. E estática também. Tá? A gente chama o nome da classe, ponto o nome da função, passa a informação e ela faz o trabalho dela. E retorna o valor do passado. Isso aqui tudo está dentro de parênteses, que é para executar, dividido por 2 vezes A. Mesma coisa para o x2, menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Tá jóia. Muito bem. O delay está grande, o delay não dá para mudar muito. Calculamos essas duas informações. Agora a gente vai retornar. Olha que legal. E aí, o que a gente retorna? A gente retorna o x1, a gente retorna o x2, ou a gente retorna o delta.
Ou retorna o A, o B ou o C. Vamos retornar o x1, tá? Depois a gente dá um jeito de retornar os dois. Retornamos o x1. Então toda vez que a gente chamar essa função, ele vai retornar o x1. Vamos fazer aqui, ó, equação 2 grau. Vamos passar 4, 2, vai, 2, vírgula, b, vamos botar o número 4, vira 16 lá, 2 vezes 4, 8, 1 para o c, para ficar menor e vai dar um delta positivo. Então tá aqui, equação 2 grau, isso, e aí nós vamos ter o valor do x1, o resultado, vamos chamar aqui de resultado. Vamos colocar na variável resultado e vamos imprimir isso na tela. Systemout println, resultado, equação 2 grau, a gente põe lá o variável resultado. Vamos executar novamente, compila, ixi, deu erro, ah tá, desculpa. O square root, ele retorna double. Double é um número bem grandão, com bastante dígitos decimais. Então, quando a gente pega um número double e coloca no meio da equação, tudo isso aqui, ele vai começar a calcular como se fosse double. E aí vai ter um monte de números decimais, e ele vai tentar enfiar isso num número flutuante com poucos números decimais. E ele vai falar, cara, não vai caber, é como você tentar enfiar um elefante numa casinha de cachorro. Tem duas formas de fazer isso. Ou a gente transforma o elefante num cachorro, então a gente transforma o nosso double em float, e aí fica tudo cachorro, e cabe na casinha do cachorro. Ou a gente estica a nossa casinha para ser uma casinha de elefante, tá? Aí vocês fazem do jeito que vocês querem. Ou vocês colocam esse cast aqui, chama-se cast, para transformar uma informação de um tipo para outro tipo, só funciona para tipos primitivos, do tipo int, double, float, só funciona para números, tá? Em tipos primitivos ou para objetos, só que se esses objetos estiverem numa mesma herança. E só de cima, quer dizer, de baixo para cima. O que está embaixo eu posso transformar em elementos de cima. Depois a gente vai ver isso daí, tá bom? Então, transformamos tudo em double, aí tem um problema. x1 é double, vai ter que retornar double. Então a gente muda aqui o tipo de retorno da função para double também. Senão ele vai dar o mesmo erro. Compilou, e caraca. Ah, tá. Muito bem, o equação 2 grau retorna um double. E a gente está colocando na variável resultado, que é do tipo float. Também casinha de cachorro e corpo de elefante. Então a gente vai transformar essa variável aqui para double também. Muda aqui para double. Então, compila de novo. Agora foi. E executa, tá lá, ó. Equação 2 grau, menos 0,29, 28, alguma coisa, 0,3. Vai dar um terço mais ou menos um terço. Então, para a nossa equação de segundo grau, ela está retornando o x1 muito bem. Tá? Eu peguei pesado com esse negócio da equação de segundo grau, né? Devia ter feito uma coisa mais light. E se a gente quer retornar os dois, o x1 e o x2? Olha que legal, a gente pode fazer o seguinte. Ao invés de retornar um número double, a gente pode retornar um vetor de double. Então, ele passa a retornar dois números double. Ou mais, né? Pode ser mais. E aí, na hora de retornar, a gente diz que a gente vai retornar um novo vetor de double, coloca aqui bonitinho, contendo estes dois números. Coloca tudo isso entre parênteses, para ele não perceber que você está gerando um vetor. E aí, ele funciona, só que vai dar erro na hora que está recebendo aqui o double resultado. Ele está recebendo um cara só, né? Desculpa, eu errei. Esse double resultado também tem que ser um vetor. Então, agora é um vetor de double.
E na hora de imprimir o resultado, vou botar aqui embaixo para vocês poderem ver melhor, o resultado, eu não vou imprimir todo o resultado na tela, vou imprimir apenas a primeira célula do resultado. Vou botar aqui, ó, x1 é igual à primeira célula e x2 é igual à segunda célula. Célula 1, célula 0, célula 1. Então retornou um vetor, célula 0 e célula 1. Eu zoei aqui, eu realmente acho que exagerei nessa brincadeira. O que houve aqui? Eu acho que tá errado a sintaxe. New double de 2. Acho que não era assim que fazia a sintaxe. New double, acho que não tem o igual. Essa sintaxe é meio chatinha. Eu gosto de fazer isso com o Eclipse me ajuda. Não tem o igual. Então, criamos ali, e agora tem os dois resultados, do x1 e do x2. Bom, e se a gente passar um número que dê um número negativo? Ao invés de 2 aqui, vamos colocar, melhor, ao invés de 2 aqui, 2, 4, 2, 8, vamos botar 3. Vai dar um delta negativo, e nós vamos ter um erro na hora que a gente for executar a função. Esse erro, percebam, compilou numa boa, mas vai dar erro na hora de executar, quer ver? Não deu. Ah, tá, ele dividiu por 0, ele transformou o double num negócio que não é um número, cara. Ele falou, eu cheguei numa conclusão que esse negócio não é um número. E não é mesmo, né? Na verdade é um número imaginário. A gente tem que, na nossa função, evitar que isso aconteça. Então você pode, antes de calcular o x1 e o x2, você pode verificar se o delta é maior que 0. Se o delta é maior ou igual a 0, então você calcula o x1 e o x2. Se não for, e retorna os dois. Se não for, sei lá, cara, retorna... O que você pode retornar? New double... retorna um not a number de qualquer jeito. A gente pode, sei lá, vamos fazer um menos 1 aqui. Menos 1 e menos 1. Para dizer que não, se retornar os dois como menos 1 é que não está funcionando a função. A gente pode fazer um outro, retornar 3 informações. Né? A gente pode retornar um aqui que funcionou, uma variável dizendo que está ok, e depois os dois números, ou uma variável dizendo que não está ok. Mas isso aqui já começa a complicar muito, melhor a gente não fazer desse jeito. Tá, então, ó, número negativo vem menos 1 e menos 1. Se você passar números positivos, vem os números direitinhos calculados. Tá bom? Vamos fazer uma outra função um pouco mais simples, que essa daqui é meio complicadinha. Vamos criar uma mais simples aqui, que é para calcular a área de um retângulo. Vamos chamar de área retângulo. Não sei nem por que eu não usei essas funções antes. Área do retângulo. Para calcular a área do retângulo, eu preciso saber qual é a base e qual é a altura. Vamos dizer que a base e a altura são números flutuantes. A altura. Aí ele vai calcular a área. Vamos dizer que o que ele calcular vai para uma variável chamada área, e para calcular a base e a altura, a área do retângulo é base vezes a altura. A variável área do tipo float, float vezes float da float, e no finalzinho a gente retorna o valor da variável área. Vamos tirar isso aqui e vamos fazer umas perguntinhas para o usuário. Ao invés da gente chumbar as informações da base e da altura, vamos pedir para o usuário digitar a base e a altura. Então vamos colocar aqui o systemout, println, digite o valor da base. Valor da altura. Para capturar essas informações, vamos usar um scanner. Cria-se um scanner aqui. System
ponto e vírgula, aqui a gente pergunta next float, pega o número flutuante, opa, e não, scan, e vamos colocar isso numa variável chamada b. Depois vamos pegar a altura e colocar na variável a, scan.nextFloat. Temos a base e a altura, agora a gente chama aquela função área retângulo. Área retângulo, passo, qual que a gente passa primeiro? A base ou a altura? Bom, a área retângulo pede primeiro a informação da base. Então vamos passar primeiro a informação da base, o b. Depois a da altura. No caso do retângulo não faz muita diferença, né? Tanto faz se você passasse de um ou do outro, o resultado é a mesma. Mas dependendo da função faz diferença sim. E aqui a gente vai colocar numa variável chamada área. Vamos declarar essa variável área. E vamos exibir isso na tela. Systemout println área. Pronto. Vamos executar a nossa função. Oh, saco. Ah, faltou o tipo, né? Public static, o tipo da informação de retorno é flutuante. Ele retorna um número flutuante. Ah, faltou importar o scanner. Isso eu sempre esqueço de importar. Vamos lá em cima, import scanner. Aqui a gente usa uns editores de texto, umas IDEs legais, e elas ajudam a gente acaba ficando preguiçoso e esquecendo essas coisas. Então vamos lá, digite o valor da base, sei lá, uma base de 5 metros e uma altura de 3 metros, então a área é 15 metros, tá bom? Muito bem. A nossa função, se vocês perceberem, ela tem uma variável chamada área declarada lá, e aqui na nossa função main também tem uma variável chamada área. As variáveis que estão aqui dentro da função main, elas não... de dentro da função main, você não consegue ver o que está acontecendo na área da função retângulo. Tá? E de dentro da função retângulo também não vê o que foi declarado aqui dentro da função main. Se você precisar de uma variável que seja acessível nos dois lugares, ou em várias funções, então a gente tem que declarar essa variável aqui como sendo uma variável estática. Static float, por exemplo, para a nossa próxima função, nós vamos precisar de uma variável flutuante chamada π, 3.1415. Boto o F para dizer que é flutuante, senão ele vai achar que é dobro. Vamos criar agora uma função para calcular a área de um círculo. Melhor, a área do círculo, vamos calcular o volume, vamos calcular a área do círculo. Public static float, vai retornar a área do círculo flutuante, a área do círculo. Para calcular a área do círculo, a gente precisa saber o raio, só o raio. Então não precisa de mais nada. A área do círculo é igual ao raio vezes 2πr quadrado. 2π ao quadrado. πr quadrado é raio vezes π ao quadrado. Aí vamos usar aquela função da matemática, match.power raio.π primeiro e depois a gente diz que é 2 para elevar ao quadrado. E retorna a área. Tá? Muito bem, digitamos, calculamos a área do retângulo, vamos colocar isso aqui juntinho, tá? Então, calcula a área do retângulo e depois calcula a área do círculo. A área do retângulo e depois calcula a área do círculo. Calcula a área do círculo. A área do retângulo e a área do círculo. A área do círculo, a gente vai pedir para o cara digitar o raio.
digite o valor do raio. Vamos pegar o raio e vamos colocar o raio na função área círculo. Mando o raio para ele e ele vai retornar o valor da área. Vamos colocar isso aqui na variável área, vou reaproveitar a variável área. Uma vez que a área círculo jogou o valor da área aqui para essa variável área, o que tinha antes na variável área, que era o valor da área do retângulo, morreu. Tá? Mas vamos reaproveitar porque eu não vou precisar de novo. Então a área do círculo é isso aqui. Matplotlib tem que importar. Mat também tudo lang. Cacilda. O que eu fiz aqui? Port, onde está o mat agora? Java.util.match. Importar classe match. Tá. O raio e o pi, eu tenho que converter isso para double. Cadê? Não, o resultado não é double, né? O match.power, ele também retorna um double, então a área é double. Vamos fazer do outro jeito agora, né? Vamos converter o elefante para cachorro. Então a gente faz um double virar float e enfia na casinha do float. Oh, caceta. Package Java útil. Não é no match aqui? Ele tinha dado... Não, desculpa. O match está no lang. Se está no lang, não preciso mais importar. Mais uma vez, é culpa daqueles IDEs bons que fazem essas coisas pra gente não precisa se preocupar. Então, Java função, executa aí, vamos calcular uma base rapidinho aí, base 3, altura 6, dá 18, e agora a área do círculo. Vamos botar um círculo com área 2. 2, com raio 2, né? 2 vezes π, 2 vezes 3 dá 6. 6 ao quadrado, 36. 39, alguma coisa, tá batendo. Tá bom? Então calculamos a área do círculo. E vamos calcular a área de um cilindro. Vou só comentar isso aqui, para ele não ter que ficar perguntando tudo de novo. Aqui é um negócio legal que dá para fazer no Notepad, mas é isso aqui. Esse aqui também. Marca aqui, comenta todo esse povo aqui. Pronto. Vamos calcular a área do cilindro. Calcular a área não, o volume, né? O volume do cilindro. Então, o volume de um cilindro, a gente precisa saber a área de um círculo e a altura do cilindro. E vamos criar uma função para isso. Vamos criar a função chamada área, volume cilindro. Recebe o raio e recebe a altura. E aí o que a gente faz? Olha que legal, a gente copia isso aqui para cá e depois reusa isso para fazer o volume. Float volume é igual a área vezes a altura. Então o volume do cilindro é a área da circunferência vezes a altura do cilindro. Aí eu tenho o volume do cilindro. Então a gente está recalculando a área e mudando o volume. Só que digamos que tem aí uma Terceira Guerra Mundial e o imperador Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, ele resolve mudar o sistema métrico. Então, o sistema métrico não, ele resolve mudar tudo. Fala, cara, não existe, mas o π vai ser outra coisa e a área do círculo não vai ser mais assim. Agora a gente vai calcular com o raio elevado ao cubo, sei lá.
Vocês estão vendo o pepino? Se ele fizer isso, eu vou ter que mudar aqui na área do círculo e procurar tudo quanto é lugar que tem a área, o mesmo cálculo da área, e mudar no mesmo cálculo, no mesmo lugar também. Então vou ter que mudar aqui e aqui também. Tem que sair mudando em tudo quanto é lugar que calcula a área. Para evitar isso, vai que acontece, né? A gente pode reaproveitar a função da área do círculo. Como que a gente reaproveita essa função da área do círculo? Primeiro deixa eu voltar aqui para 2, que senão vai começar a dar número errado. E para reaproveitar é só chamar a função. Então a gente diz que a área é igual a área círculo. Então a gente chama a função área círculo. E passa o raio como parâmetro. Raio. Sem declarar tipo, né? O tipo está declarado aqui, só passo o valor. Passei o valor raio. E esse raio é o mesmo desse? Cara, embora sejam as mesmas informações, né? Estou jogando para a área círculo, essa informação que foi passada aqui, essa variável, ela não é acessível dentro da área círculo. A área círculo não conhece esta variável raio, nem esta variável altura. Ela só conhece o que foi passado como parâmetro. E aqui dentro da área círculo é chamado de raio também, coincidentemente. Tá? Mas não é, essa área círculo é uma função separada, ela não conhece o que está aqui dentro, e tampouco o volume cilindro conhece o que está aqui dentro. Tá bom? Muito bem, então agora sim, ó, a gente está reaproveitando a função da área círculo. A gente consegue reaproveitar essas funções porque elas são bem coesas, elas fazem poucas coisas. Desculpa. No final do volume do cilindro, do cálculo do volume do cilindro, a gente precisa retornar uma informação. Ah, mas não é a área que eu vou retornar. Nós vamos retornar o volume. Então retorna-se o volume. Tá? E aqui nós vamos chamar o volume cilindro. Volume cilindro. Vamos passar o raio e vamos passar a altura. Só que eu não peguei nem o raio nem a altura, né? Então vamos pegar isso aqui para digitar a altura. E vamos pedir o raio. Cadê o raio? Aproveitar isso aqui. Isso aqui chama-se preguiça. A gente, ao invés de ficar escrevendo de novo, a gente copia e cola. Então, calcular o volume do cilindro. Digite o valor do raio. Float R pega o que o cara está digitando. Digite o valor da altura. Float A pega o que o cara está digitando. Então, aqui, a variável que tem o raio chama-se R, a variável que tem a altura chama-se A. O resultado disso, a gente vai criar uma variável chamada V de volume e vamos mostrar isso na tela. Cadê? O volume do cilindro é... Desculpa, gente, eu fui mais para cima, para baixo, acabei atrapalhando. Volume do cilindro. Cilindro é... E a gente põe o valor da variável V aqui. Vamos rodar. Compilar o código. Roda a função. Raio do cilindro. Vamos digitar o raio. A gente tinha feito o raio... cadê? O raio 2, né? Raio 2 da área 39. Então, raio 2. A altura, vamos botar 3. Então, vai dar um volume de 99. 3 centímetros de altura, 2 centímetros de raio. A gente tem um volume de 118 centímetros cúbicos, tá? Tá feita nossas brincadeiras aí com funções, tá bom? Só vou fazer mais uma função para a gente brincar de somar outros números aqui. A gente fez aquelas funções para somar dois números, né, que fizemos aqui em cima, somar números. E se quiséssemos fazer uma função para somar três números, aí nós teríamos que fazer isso aqui, ó, uma que recebe o N1, outra para receber o parâmetro N2, número 2, e mais um parâmetro chamado N3. Pode criar uma função com o mesmo nome da outra? Pode. Isso chama-se sobrecarga. Tá? A gente vai ver isso também em orientação a objetos. Chama-se sobrecarga. São duas funções com o mesmo nome, só que elas recebem parâmetros diferentes. Tá? Ou quantidade de parâmetros diferentes, ou tipos de parâmetros diferentes também. Tá? E aí, você chama a função soma números. Vamos voltar aqui, vamos pedir o soma números, pedir os números para somar.
digite um número. E aí a gente pede o número. Scan.nextInt. E vamos colocar isso na variável N1. Muito bem. Se a gente quer somar 3 números, vamos pedir 3 números. E a gente chama o soma números. Soma números. E passa os 3 números para lá. Deixa eu só mudar aqui para N2 e N3. N1, N2 e N3. Pronto. E aqui a gente tem o valor da soma. Aí que tá legal. Ó, se a gente passar 3 parâmetros do tipo inteiro, ele vai colocar cada um desses parâmetros nessas variáveis aqui. E como é que ele sabe que tem que chamar essa função soma números e não esta função soma números? Ele sabe pelos parâmetros. Então, quando ele tem a quantidade de parâmetros, ele vai buscar a função que tem aquela quantidade certinha e o tipo certinho de parâmetros. Tá bom? Vamos criar a função aqui, soma igual N1 mais N2 mais N3 e retorna S. Muito bem. Vamos rodar o nosso programa. Digite um número, 2. Outro número, 3. Outro número, 4. Então, 2 com 3, 5, 4, 9. Ah, a gente não mostrou o resultado, droga. Faltou o resultado. A soma dos números é... E aí põe a variável soma aqui. Roda mais uma vez. 2, 3 e 4. O resultado é 9, tá? Muito bem. E se a gente quiser somar 4 números? A gente pede mais um número aqui. E cria-se mais uma função. Olha que legal. Vamos chamar agora uma função que soma 4 números. N4. Putz, olha que legal. É fácil. É só você vir aqui, copia e cola. E cria mais uma função. Mas, cara, isso daqui não é um princípio legal. Você ficar criando funções para receber várias informações, assim. Não é um negócio legal de fazer. O que a gente pode fazer? A gente poderia, ao invés de criar várias funções, nós poderíamos criar apenas uma função que, ao invés de receber 2 parâmetros, 3 parâmetros, 4 parâmetros, receberia um parâmetro só do tipo vetor. Um vetor de números. Vou até mudar o nome da variável para números. Tá? E aí, uma vez que recebeu o vetor, a gente faz um for para entrar nesse vetor. Vamos fazer um código para isso. Então vamos criar um acumulador, chama-se soma, zera esse acumulador, e nós vamos investigar cada elemento do vetor. Vamos criar uma variávelzinha aí, aqui, Depois eu vou ensinar vocês a fazer o for each. Enquanto números i for menor que o vetor números, no length, que é o tamanho do vetor, length, acho que é assim, th, é preguiça. É o tamanho do vetor, e aqui a gente vai dizer que soma não é int, soma é igual a soma mais o valor que está no vetor, números, na posição i. Então ele vai somar com cada um dos elementos do vetor. E no finalzinho de tudo a gente retorna o vetor soma. Tá vendo que legal? Agora, a gente pode usar essa função soma números para quantos números a gente quiser. Então, é a mesma função soma números, só que ao invés de passar sim, nós temos que criar o vetor, que nem a gente fez com o double lá da função de segundo, equação de 2 graus. New vetor de inteiros, não precisa especificar o tamanho, já boto a chave aqui e coloco os valores, N1, N2, N3, N4. Aí ele vai olhar, opa, tem o parâmetro que está sendo passado para somar números é um vetor de números inteiros. Então ele vai olhar qual das funções somar números recebe um vetor de números inteiros. Opa, é essa. Então ele vai pegar o vetor, passar para esta função e vai executar este código aqui. Tá bom? Vamos testar.
Compilou, número 1, 2, 3, 4. Vai ter que dar 10. O resultado é 10, entendeu? Se você usar dessa forma, funciona, né? Funciona. Inclusive, você pode até apagar as outras duas funções. Você pode apagar os outros dois somanúmeros, não precisa mais deles. Se você quiser passar um número, você passa um número. Ou dois números, né? Dois, vou somar um número só. Não. Você passa os dois números que você quer. Vou apagar esse código aqui. Cacilda. Peraí. E pegou um, dois, somou e somou. Então ele usa para dois números, usa para três números, usa para quatro números da mesma forma. O número 2 com o número 3. Soma 5. Tá? Então a gente pode fazer desse jeito. Só que isso aqui é feio pra caramba, né? O programador tem que ficar sabendo que ele tem que botar um novo vetor de números inteiros e passar todas essas informações. Então, a partir da versão Java 7, foi criado um recurso chamado varargs. O varargs, ele é a forma que você tem de passar mais de uma informação para a mesma função, mais de um parâmetro, você pode passar vários parâmetros, todos do mesmo tipo, para a mesma função, só que sem criar vetores. Então você pode passar os parâmetros dessa forma, assim, 10,20, 30, 40, 10, 5, 8, do jeito que você quiser, né, passando os parâmetros, e ele vai entender que cada parâmetro daquele é colocado numa posição de um vetor. Para a gente declarar um varargs, a gente coloca o tipo da variável, e ao invés de botar colchetes para dizer que é um vetor, a gente põe 3 pontinhos. E depois o nome do parâmetro. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos mudar a nossa função. Soma números, em vez de int números vetor, né? A gente vai colocar assim, ó, int 3 pontinhos, números. Números vai ser um vetor de números inteiros. Ele é um vetor, vai ter length, vai poder acessar dessa forma, como se fosse um vetor. Só que na hora de chamar a função, eu não preciso declarar um vetor. Eu passo os parâmetros soltos desse jeito. Então ele vai pegar estes parâmetros aqui e colocar dentro daquele varargs, dentro deste vetor números. Número 3, número 5. Soma dá 8. Tá? E funciona para quantos números você quiser. Então, vamos mudar aqui. Vou pegar mais dois aqui. Ó, número 1, 2 e número 3. Vamos colocar todos eles aqui na função. Ô, Cacilda. 2, 5, 7 e 7, 14. E somou os três números e colocou os três números na função. Tá? Então o varargs serve para isso. Só tem umas pequenas regrinhas do varargs. Pode ter outros parâmetros junto com o varargs. Você pode ter um parâmetro e depois um varargs. A única coisa que você não pode ter é o varargs como sendo o primeiro parâmetro da função. Ele tem que ser sempre o último parâmetro da função. Então, se tiver outros parâmetros, o varargs tem que ser sempre o último. Tá? Pode ter dois varargs, um varargs para números inteiros e outro para string? Não. Você só pode ter um varargs por função. Então não pode ter um para número inteiro, outro para string e outro para float. Só pode ter um varargs de um tipo só numa função. Outra função você pode usar outro varargs. Tá? Um exemplo aqui, ó, funções que utilizam varargs, a gente pode criar o somar, que a gente fez, né? Int 3 pontinhos joga no vetor valores. Somar e elevar, aí você põe o expoente, ó, um parâmetro para o expoente e outro parâmetro para o valor. Só que o parâmetro do varargs, ele é sempre por último, tá bom? Então aí, se eu fosse chamar essa função, a primeira informação que eu passo vem para cá, para este expoente, e as outras informações vão para esse varargs aqui. Função concatenar, que recebe um vararg de textos, também serve, mas eu tenho que colocar aqui, ó, só posso ter um varargs.
e eu ponho o tipo do varargs, 3 pontinhos e a variável que ele vai receber. Todos os parâmetros são tratados como se fossem vetores. Então, eles têm a propriedade length e posso buscar as informações deles utilizando colchetes e o índice para pegar a informação do vetor. Entenderam? Senhores, tem alguns exercícios para fazer. Esses exercícios estão no site Academia Soft. Se tiverem com alguma dificuldade ou precisarem acessar o site da Academia Soft e não tiverem acesso, vou falar para vocês acessarem o meu site do TI Treina. No TI Treina tem os cursos. Ops, tá com algum problema. Ah, não, isso é coisa velha, peraí. Que eu carreguei a página faz tempo demais. Vamos acessar os cursos. Nos cursos tem esse curso de iniciante e tem... Não é esse curso de iniciante não. Curso de programação. Tem um curso de programação com Java básico. Aí você clica aqui e se inscreve no curso. E eu vou criar um acesso para ti. Aqui você clica para se matricular, não tem valor, tá? O curso está gratuito. Você clica para se matricular e preenche os seus dados e eu cadastro você para poder acessar o site de cursos, tá? O site de informações que tem do Java Básico. Tem todas essas apresentações e tem também os exercícios para fazer, tá bom? Senhores, ficou alguma dúvida sobre a utilização de funções? Então tá bom, gente. Já que não tem dúvidas, fechou então. A gente fechou por hoje e fechamos funções. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que acabou o Java Básico. Acabou o Java Básico. Vou só dar umas dicas sobre alguma bibliografia, tá? Tem um livro do David Barnes, que é Programação Orientada a Objetos com Java, muito bom. Tem um do Deitel, esse é um clássico. Ele não é muito um livro de cabeceira para você ler toda noite um pouquinho com a esperança de aprender, mas é um livro muito legal como guia de referência, tá? Então, por exemplo, quero saber sobre funções. Abre lá no Deitel, tem tudo de funções e ele vai distribuindo essa informação de funções em diversos capítulos e usa em vários pontos, tá? Um outro livro bem legal para vocês aprenderem mais sobre Java é o Use a Cabeça Java. Ele ensina Java orientado a objetos. Então, não para agora, para o Java básico, mas para a próxima disciplina, tá? Quem já está craque de Java e já entende um pouco de Java orientado a objetos, eu sugiro esse livro aqui, que é o Guia de Certificação, Oracle Certification Programmer, para Java, o Programmer 1 e o Programmer 2. Tem 2 níveis de certificação. Esse é o guia de estudante da Oracle. Quem escreveu esse livro foi a Kat Serra, a mesma que escreveu o Use a Cabeça Java. E, cara, é muito bem escrito. Então, se você tiver a fim de tirar a certificação em Java, esse é o cara aqui. Eu vou, nas próximas aulas, iniciar o curso de Java orientado a objetos. Assim que vocês tiverem pego já o Java orientado a objetos, mais o guia de certificação, vocês podem se meter a fazer a prova e com certeza se darão bem, porque se vocês estudarem, se esforçarem, vão conseguir ir bem nessa prova de certificação do Java. E alguns dos exercícios que estão aqui eu peguei do livro de treinamento em linguagem C da Viviane Victorini. Ela é uma ex-aluna da FATEC e saiu da FATEC. Um projeto dela da FATEC era escrever um livro sobre linguagem C, escreveu e virou um sucesso. O livro dela é utilizado em diversas disciplinas que envolvem linguagem C. Tá? Então é isso, senhores. Com isso a gente encerra nosso curso de Java básico e vamos continuar na próxima semana, só que com Java orientado a objetos, aula 1. Tá bom? Então vejo vocês na próxima semana. As dúvidas vão aparecer na hora que os erros de compilação começarem a surgir. Isso é verdade. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão ter
problemas, né, dificuldades para trabalhar com a linguagem, e aí sim vocês efetivamente vão aprender, tá bom? Senhores, boa semana para vocês, ótimo feriado aí, feriado já passou, né? Bom, tudo bem, até a próximo sábado, e qualquer coisa, vão lá no site do Treinamentos e TI Treina, se inscrevam lá e eu cadastro vocês para poderem acessar esse material didático, tá bom? Um grande abraço para vocês, ótima semana. Até mais.